Seja muito bem-vindo ao Outubro Rosa no nosso canal. Eu costumo dizer que a gente tem medo das coisas que a gente não conhece, das coisas que a gente não compreende. Com câncer de mama não é diferente. Muitas mulheres entram em pânico ou quando percebem um nódulo num autoexame ou quando recebem um diagnóstico da presença de um nódulo que precisa ser investigado. Isso acontece exatamente por falta de informação. Pensando nisso, eu resolvi criar uma programação especial, tanto aqui para o canal no YouTube, quanto para as lives que acontecem às terças-feiras no Instagram, @GloriaToledoCosmetóloga. A gente vai trazer assuntos e lá nas lives convidados que vão lançar luz sobre a questão do câncer de mama. E nesse primeiro vídeo aqui do canal eu vou falar sobre 3 aspectos que envolvem o assunto câncer de mama e que com certeza o conhecimento deles já vai dar aí uma clareza sobre essa questão. Diagnóstico, avanços da ciência e tipos de tratamento. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa seu like agora, porque eu tenho certeza que toda essa programação vai te agradar muito e que além de você aprender, você vai compartilhar esse conhecimento com muitas outras pessoas. Eu quis gravar esse conteúdo no jeito Glorinha de ensinar, aquela maneira mais didática, até para que as coisas que eu vou falar fiquem aparecendo na tela para vocês. Se vocês se interessarem, vocês podem printar e ter essa informação salva em algum lugar, ok? Então, o primeiro passo que eu quero falar com vocês é sobre o diagnóstico precoce que salva vidas. Sem dúvida nenhuma, gente, existem relatos inúmeros que vocês conseguem achar em sites específicos que falam sobre o câncer de mama, em depoimentos de pessoas, em canais no YouTube, de muitas, milhares de mulheres que tiveram sucesso no seu tratamento exatamente porque descobriram no início. Então, como que a gente faz para poder ter esse diagnóstico precoce? Primeiro, gente, a questão do autoexame, né? Esse é o básico, a gente precisa se palpar mensalmente, de preferência ali tem uma orientação que alguns médicos passam, né? Que seja ali próximo do período menstrual, para poder perceber se existe alguma alteração. Essa questão do autoexame, ele é feito ao redor das mamas, também na região das axilas, procurando nódulos. É muito importante porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente tem a consciência corporal. Então, todo mês você faz esse autoexame, todo mês você faz, acredite, se aparecer um nódulo diferente, uma coisinha qualquer ali, você vai perceber. Por quê? Porque tua mão está acostumada com a palpação e ela sabe, ela vai entender que tem alguma coisa diferente. Se a gente nunca faz esse exame, vai fazer de vez em quando, a mão não fica tão habilidosa no sentido de detectar uma diferenciação na região que a gente palpa, tá? Então, o primeiro é o autoexame, que você vai fazer em casa e, obviamente, encontrando ali algum nódulo, observando qualquer alteração diferente, você precisa procurar daí o seu médico, tá? E quais são os exames que a gente tem em termos de exames mesmo que a gente faz, não, sem ser o autoexame, para poder detectar essas alterações, tá? A mamografia é a mais comum, mas também em alguns casos é pedido ultrassom de mama. Quando a cliente, né, a paciente tem a mama muito densa, então uma mama com bastante célula adiposa, né, de gordura, uma mama que os médicos chamam densa, eles costumam pedir também, além da mamografia, o ultrassom da mama, que é para poder realmente ter uma boa visão de toda a região, tá? Esses exames, então, eles vão mostrar, né, se você tem ali alguma alteração, então é muito importante fazer. De quanto em quanto tempo, Glória? Normalmente, gente, a partir aí, depende um pouco do histórico da mulher, tá? Então é assim, se tem histórico de câncer de mama próximo, então mãe, irmã, tia, às vezes o médico já vai começar a pedir a partir dos 30, 35 anos a mamografia, tá? Se não tem histórico nenhum, normalmente a partir dos 40, 45 eles já começam a pedir. Agora, veja,
Qual é a frequência que você vai fazer? Também depende desse histórico. Mas se você não tem histórico nenhum na família, provavelmente você vai fazer anualmente. E se já tem o histórico, dependendo do que o médico achar, conversando ali com você, talvez ele peça os exames a cada 6 meses, tá? Mas isso é caso a caso que vocês têm que discutir com o médico de vocês, tá? Agora, olha a importância do diagnóstico precoce. Casos em que o nódulo, né, quando você faz ali o diagnóstico, quando você, vamos supor que a pessoa encontra, a mulher encontra um nódulo e vai fazer os exames, daqui a pouco a gente vai falar quais são, se naquele momento do diagnóstico esse nódulo tiver menos de 1 centímetro, as estatísticas mostram que existe até 95% de chance de cura completa. Ou seja, por quê? Porque ele foi descoberto muito no início. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas o câncer, ele é uma mutação no DNA da célula. Por algum motivo que pode ser genético, mas também tem outros fatores, a gente vai falar sobre isso mais vezes aqui durante esse mês, tá? Por conta de alguma predisposição ali, ou ambiental ou genética, ocorre uma mutação na divisão dessas células. Que as células elas se dividem constantemente, né, no processo de mitose. Então, quando a mitose acontece, em algum momento que deu aquela mutação, o que vai acontecer? Aquela célula modificada, que aí a gente já entende que é um tumor ali diferente, né? O código dele mudou, ele vai replicar isso nas próximas divisões. Então ele vai contaminando outras células. Então qual é o grande perigo da gente demorar para ter um diagnóstico de câncer de mama? É que essa mutação atinja, né, alcance, ou contamine, vamos dizer assim, né, altere o DNA de outras células de outras regiões do corpo. Isso a gente chama, dentro do quadro do câncer, de metástase. Tá? Então é arriscado a demora, por isso quando a gente encontra o problema rápido, ele vai ser tratado logo ali, tá pequenininho, faz pouco tempo que tá ali, então não deu tempo dessa mutação celular contaminar a matriz, né, do DNA de outras células de outros órgãos. Podendo realmente causar daí uma situação bem mais difícil de ser tratada. Não que não tenha tratamento, que não tenha cura, mas quanto mais avança, gente, mais a situação fica delicada. Então é muito importante que isso seja descoberto logo no início, tá? Olha só que bacana, às vezes você tá aqui me assistindo e tá pensando assim, agora é legal tudo isso que você tá falando, mas eu não tenho assistência médica. Gente, tá tudo certo. Ué, a gente paga imposto também para ter direito à saúde pública. E no SUS existe, desde maio desse ano aqui, de 2022, que eu tô gravando esse vídeo, foi modificada uma lei que existia com relação a mapeamentos, né, diagnósticos, exames diagnósticos para câncer de mama e outros tipos de câncer também, mas agora a gente vai falar só do de mama. Houve uma alteração nessa lei. Antigamente, apenas mulheres a partir de 40 anos tinham direito a fazer a mamografia pelo SUS. Hoje em dia, isso mudou desde maio desse ano. Mulheres, a partir da puberdade, se o médico solicitar, ela já tem direito a fazer a mamografia pelo SUS, ou seja, não precisa pagar. Claro que você tem que ali lutar pelos seus direitos, né? Se começarem a demorar muito, você tem um prazo que eles precisam cumprir, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de lei aqui, mas se for o caso, se você tá aí com uma requisição do seu médico, você fala, né, já deu entrada no SUS, existe um prazo que eles têm para cumprir essa requisição, para poder fazer a mamografia. Então não é assim, no SUS eu não vou fazer porque demora 1 ano, esquece, tá? Não é desse jeito não, tá bom? Procura se informar sobre isso, o próprio médico que está te atendendo, ele tem esse conhecimento, ok? Para você poder aí lutar pelos seus direitos, então isso é muito bom. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é sobre, isso aqui é muito importante, gente, sobre os tratamentos diferentes para cada tipo ou subtipo, né, de tumor. A gente vai falar mais, eu vou gravar um vídeo aqui no canal sobre essa questão dos subtipos de tumor para vocês poderem entender melhor sobre isso, tá? Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é que existe hoje todo um entendimento dos diferentes subtipos de tumor.
E essa diferenciação, ela permite que os tratamentos sejam cada vez mais individualizados de mulher para mulher, de acordo com o diagnóstico que vem. Então, presta bem atenção nisso que eu vou te falar aqui, porque é essa sequência que você tem que seguir caso você descubra um nódulo e você vai ali num médico ou no mastologista ou vai no seu gineco, às vezes seu gineco também é mastologista, né? Vai te orientar em qual especialista você tem que ir, mas essa sequência que eu vou explicar, ela é necessária para poder entender, né, qual é o tipo ou subtipo de tumor que você tem para você para que o médico escolha o melhor tratamento. Então vamos lá. O primeiro passo é avaliar então esse subtipo e para isso existem alguns passos que são esses que eu vou te falar aqui. Primeiro, gente, é a biópsia. Então suponhamos que você faça uma mamografia ou um ultrassom da mama. Se o médico que está ali fazendo o exame, se ele achar aquele nódulo suspeito, e a gente vai ter um vídeo aqui no canal que eu vou falar para vocês, eu vou ensinar sobre a questão dos BIRADs, que são os tipos de resultado que acontecem na mamografia, no ultrassom da mama, para você entender o que cada um significa, tá? Chega de ignorância. Esse mês aqui no canal é para lançar luz sobre esse assunto, tá? Então, vamos supor que o médico ali fez, ele falou, esse nódulo aqui tá suspeito. Por que ele pode achar que tá suspeito? Tamanho, por exemplo, o contorno do nódulo. Tem várias coisas ali que o médico pode pensar, preciso investigar, tá? Ele tem lá, lógico, parâmetro para ele poder definir aquele tumor. Dependendo do BIRADS que você for lá classificar, que o tumor for classificado, ele vai já falar, olha, esse tumor precisa investigar, então o primeiro passo é qual? Fazer uma biópsia. Então, fez mamografia, identificou ali, o médico identificou um tumor suspeito, vai pedir biópsia. A biópsia, então, é um procedimento, né, relativamente simples, que remove um pedacinho do tumor, que é mandado para um laboratório onde eles vão estudar ali aquelas células para poder definir o subtipo desse tumor, vão trazer ali algumas características, né, vai ver se tem algum comprometimento em linfonodos, enfim. Eles vão dar uma sondada pela biópsia. Só que presta atenção, nenhum tratamento pode ser direcionado, escolhido, antes que venha um segundo exame que é feito a partir da biópsia, porque se a biópsia acusar que é realmente uma alteração cancerígena, precisa fazer esse segundo passo, que é o exame imunohistoquímico. Esse exame, ele é um afinamento da definição daquele subtipo de tumor. Por que eu estou te falando isso? Porque, às vezes, na ignorância, você pode cair na mão de um médico que pede a biópsia, não pede o imunohistoquímico e já começa a indicar o tratamento para você. E é o imunohistoquímico que vai mostrar se aquele tumor tem receptores hormonais, se aquele tumor é uma característica que é um tumor basal, ele não depende de receptores para crescer, por exemplo, e isso é importantíssimo para a definição do tratamento que você vai fazer. Então, precisa estar esperto. Pediu biópsia, veio lá, vamos dizer assim, positivado, né? Mostrou que é um carcinoma, por exemplo. Bom, tem que fazer o que agora? Imunohistoquímico. Para quê? Para afinar mais e definir as características específicas desse tumor. Pensa que há anos atrás isso não existia, mas existe agora e isso aumenta muito, muito, muito a chance de um tratamento eficaz. Então, mastologista bom não vai, oncologista bom não vai indicar nada para você antes do resultado do exame imunohistoquímico, tá? O terceiro passo depois são os exames investigativos exatamente para a questão da metástase, porque isso é super importante, também vai ajudar na definição do tratamento que vai ser feito, ok? Então, esses três passos, eles vão definir a questão do tratamento que vai ser feito e por que eles são importantes, porque eles são específicos. Isso
um grande avanço que a gente tem hoje, que você, mulher, ou você que é homem, mas que está assistindo isso aqui, a maioria dos meus seguidores são consultores, né, que se posicionam como consultores de beleza, de bem-estar. Então esse conhecimento, gente, ele é importantíssimo para as mulheres, é claro, mas para os homens também, porque no seu trabalho como consultor, ter essa informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma cliente sua mais simples, que não tem acesso a essas informações e está ali boiando sem saber o que faz e pode estar comentando isso com você, tá? Então, os tipos de tratamento, depois que o médico vê lá o resultado da biópsia, vê o resultado do estudo imunohistoquímico, ele vai fazer o quê? Ele vai entender aquela situação daquela paciente e com base no que está bem claro, bem detalhado ali para ele, ele vai escolher o tipo de tratamento que vai ser feito. Aí, gente, tem vários tratamentos e o uso, né, a escolha deles, é claro, é individual, não tem uma receita de bolo. Cada médico vai orientar o que deve ser feito. Mas só para você ter uma ideia, a quimioterapia, que todo mundo conhece, né, cirurgia, ou para tirar só o quadrante afetado, ou dependendo de outras coisas que envolvem, tipo um mapeamento genético, pode indicar uma predisposição genética para a pessoa ter novamente aquele tumor. Aí nesses casos muitas vezes é indicado a cirurgia, a mastectomia radical bilateral, né? Então pode ser quadrante, pode ser uma mastectomia unilateral, pode ser uma mastectomia bilateral, depende de vários exames que vão sendo feitos durante todo o tratamento, tá? E como o médico também vai avaliando e entendendo a resposta desses exames, tá? A radioterapia é outro tratamento, imunoterapia, que é uma coisa relativamente nova para o câncer de mama. A gente vai ter conteúdo aqui no canal também onde eu vou falar mais sobre isso, tá? Hormonioterapia, que já é uma terapia mais antiga, já é muito usada em alguns subtipos de tumor de câncer de mama, tá? Então depende de cada caso. Mas o que eu quero te dizer aqui? Aqui você já não está na ignorância mais. E isso é muito importante, inclusive nesse terceiro passo que eu vou passar aqui para você, você vai entender por que você precisa estar ciente dessas coisas que a gente está falando aqui, porque a ignorância pode custar a sua vida, dependendo do médico que te atende. É triste falar isso, mas a gente sabe de médicos que não seguem o padrão adequado de investigação antes de sugerir os tratamentos e acaba assim reduzindo as chances de cura das pacientes. Então, conhecimento é fundamental, tem que ter, tá? Terceiro ponto que eu trouxe, os avanços da ciência no combate ao câncer de mama. Então, nos últimos 10 anos, houve um avanço muito significativo no tratamento do câncer de mama. Principalmente por causa desses 3 fatores que eu vou falar agora. Primeiro, o maior conhecimento sobre os diferentes tipos de tumor, que foi aquilo que eu já falei. Antigamente não tinha isso, então era meio que um procedimento padrão para todas as pacientes. Só que nos últimos 10 anos, esses subtipos eles ficaram sendo conhecidos e como eles estavam reagindo a cada medicação, a cada tratamento, foi sendo mapeado e hoje existe, até pelo exame imunohistoquímico que define qual é o subtipo e com toda essa carga de conhecimento, existe uma chance muito grande do médico fazer indicação assertiva do tratamento e realmente levar essa paciente à cura, tá? E como eu falei, quanto mais cedo descobrir, maior é a chance, tá? Segundo ponto que favorece aqui na questão dos avanços da ciência, né, dos resultados que tem tido hoje em dia. Os tratamentos são específicos para os diferentes tipos de tumor. Então, quanto mais eu conheço do tumor, mas eu consigo indicar, eu médico, né, consigo indicar para minha paciente o tratamento que vai realmente encurtar o caminho para a cura dela, para o tratamento daquele tumor. E o terceiro ponto, o surgimento de novas classes terapêuticas. Eu vou citar aqui, gente, mas a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo, tá? Mas inibidores de PARP, né, que a gente fala, de ciclina e de P13 quinase. O que são esses inibidores? Só para vocês entenderem de uma forma simples. Existem subtipos de tumor que se alimentam
de determinadas, pode ser hormônio, pode ser uma proteína, depende, tá? Então esses inibidores, exatamente, eles inibem essa alimentação. Então, se eu tenho, por exemplo, um tumor que ele se alimenta de hormônio, eu posso aplicar uma terapia que seja inibidora hormonal, para quê? Para que aquele tumor não receba o hormônio que ele receberia, que faria com que ele crescesse. Então, quando a gente fala de inibidores, não importa aqui os detalhes, não nesse vídeo pelo menos, tá? Se vocês quiserem saber, a gente pode até destrinchar um pouco mais e trazer para vocês, tá? Mas a princípio, quando a gente fala de inibidores, disso, são de substâncias ali dentro do corpo que poderiam favorecer o crescimento, a multiplicação, a mitose do tumor. E aí a gente aplica a medicação que inibe isso e ele fica ali sem os receptores, eles não vão conseguir receber essas substâncias que poderiam prejudicar o tratamento, aumentando aí o tumor, tá? E a imunoterapia. A imunoterapia, gente, é fantástica. Eu vou trazer um vídeo aqui explicando sobre ela, mas só para vocês terem uma ideia, é um tratamento relativamente novo aqui no Brasil para câncer de mama. Ele tá sendo usado há cerca de 1 ano pelo sistema dos convênios, né? O SUS ainda não fornece imunoterapia, tá? Mas os convênios, acho que há 1 ano mais ou menos, eles já estão trabalhando para isso. Em alguns casos, coisa de 6 meses atrás, foi sancionada aí uma lei que obriga a imunoterapia para alguns casos, né, porque não é todo subtipo de câncer de mama que pode tratar com a imunoterapia, mas para o subtipo que é possível tratar, há cerca de 6 meses se tornou obrigatório nos planos de saúde, quando o médico pede a imuno, e nessa época era indicado mais para os tumores metastáticos, ou seja, aqueles que já tinham sido descobertos mais tarde, que já estavam tomando outros órgãos do corpo, mas mais recentemente ainda, acho que uns 2 meses mais ou menos, a imunoterapia foi autorizada para o subtipo de câncer que ela trata, né, de mama, no estágio inicial. Então isso é fantástico. Além do negócio ter sido descoberto logo, ele ainda pode receber imuno. E o que a imuno faz? A imunoterapia, pessoal, ela ensina, olha que maravilhoso, eu que sou louca por ciência, né? Eu fico doida quando eu aprendo essas coisas. A imunoterapia ensina as células de defesa do seu corpo a combaterem a célula cancerígena. Porque o grande problema do câncer que é tratado, do câncer de mama que é tratado com a imuno, eu não vou falar do subtipo dele aqui, porque a gente vai fazer um vídeo sobre os subtipos, tá? Daí eu explico melhor lá. Mas a grande sacada é que esse subtipo específico, o nosso sistema imunológico não identifica. Então ele vai crescendo, crescendo, crescendo e o sistema imunológico tá lá bobão, e ele tomando conta. Então a imunoterapia ensina as células de defesa. Olha, essa daqui que você não está combatendo, você precisa combater, faz favor, vai lá e mata essas células. Então, gente, o tratamento da imunoterapia para esse subtipo de câncer de mama, que depois no outro vídeo vocês vão saber qual é, o que ele faz? Ele ensina o corpo a se defender até de micrometástases que futuramente poderiam aparecer e que o corpo ficaria lá bobão de novo, daqui a pouco aparece um nódulo em outro lugar. Então pode ser que as pacientes tratadas com a imuno até tenham o início de uma recidiva de câncer de mama e nem fiquem sabendo, porque pela imunoterapia o seu organismo, o seu sistema de defesa já foi educado e sozinho ele vai lá e combate. Não é maravilhoso isso, gente? E é uma coisa recente, para vocês terem uma ideia, imunoterapia de uma maneira geral foi aprovada na FDA americana, que seria a nossa Anvisa aqui no Brasil, em julho do ano passado. E já temos aqui no Brasil, gente. Então assim, você pensa que reclama da saúde do Brasil, não reclama, o negócio foi aprovado há 1 ano, praticamente 1 ano e 2 meses nos Estados Unidos, e a gente já tem há um bom tempinho aqui no Brasil. Então assim, pouco menos, né, de 1 ano a gente já tem aqui no Brasil. Poxa, praticamente no mesmo tempo que aprovou lá, já aprovou aqui. A gente vai ter que parar de ficar achando que a grama do vizinho é melhor, porque eu vou falar um negócio pra você, o povo reclama muito, a gente vê, ainda mais a gente tá aqui em época de campanha política, o pessoal
mas assim, mete bronca no governo e não olha, né, essas coisas todas que estão sendo feitas. Engraçado que ninguém fala disso, né? Mas a gente que está aí na área da ciência, da saúde, pesquisa, principalmente eu para trazer os conteúdos aqui para o canal, você sabe, eu só trago coisa aqui embasada cientificamente. Então a gente vê essas coisas e a gente tem que dar graças a Deus, porque tem muitos lugares que ainda não tem, nem sabe o que é a imunoterapia, e a gente já tem isso aqui no Brasil para esse subtipo de tumor descoberto recentemente, né, na fase inicial, já aprovado nos planos de saúde. Se você tem plano de saúde e você tiver esse subtipo de câncer de mama e o teu médico indicar a imunoterapia para você, você vai receber gratuitamente, quer dizer, gratuitamente não, mas você paga ali o seu plano, mas, gente, só para vocês terem uma ideia, a medicação da imunoterapia, cada saquinho dela, que é tipo uma meia hora de infusão, sabe quanto custa? 29, 30 mil reais. E o plano de saúde vai ter que pagar. Então, isso é um conhecimento que você precisa ter. Aguarde os próximos vídeos aqui do canal para você saber, tá? Qual é o tipo de tratamento que é indicado para os subtipos de tumor de mama, tá? Então, fique esperto que a gente vai ensinar isso para você. Bom, para terminar esse vídeo, gente, eu deixei aqui um recadinho. Lute pelos seus direitos. É importante entender o diagnóstico do tumor e quais são as possibilidades de tratamento para ele, para você poder exigir o melhor tratamento para você. E é aí que muita gente patina. É aí que o pessoal fica no pânico, no desespero. A mulher, ao invés de estar respirando e procurando tomar as rédeas da situação, entender o que está acontecendo com o corpo dela, entender o que ela tem, analisando o exame que ela recebe, buscando realmente um médico que não tenha preguiça de explicar, procurando, na minha opinião, até eu acho que tem que ser 2, 3 opiniões diferentes, não acreditar logo no primeiro que vai, porque é a sua vida aí que está em jogo. E ao invés de fazer isso, a mulher fica em pânico, vai no primeiro médico que aparece, o que o médico falar, ela fala amém, faz tudo que manda, e muitas vezes pode sim, você pode cair na mão de um barbeiro e ele acabar encurtando as suas chances o seu tempo de vida e prejudicando as suas chances de cura, tá? Então, conhecimento é poder. Então, você precisa, se acontecer isso com você ou com uma pessoa próxima de você, respira, não entre em pânico e toma a rédea da situação. Porque a saúde é sua, você tem que ser a maior interessada e quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai agir, né? E vocês sabem que tudo que eu trago aqui é meio científico, né? Então eu vou te dar conhecimento esse mês, régua alta, sobre esse assunto. A gente vai ter uma playlist que vai ficar salva aqui no canal para que esses conteúdos não fiquem perdidos e qualquer pessoa que queira consultar mais para frente vai encontrar todos os conteúdos dentro dessa playlist, tá? Eu sugiro que você comece a seguir o site, né? Você pode visitar o site, você pode seguir o Instagram de 2 entidades que eu usei bastante aqui para fazer as pesquisas que eu trouxe, que eu vou trazer ainda, né, para você, mas que eu já fiz as pesquisas, tá? Então eu te recomendo fortemente, segue e entra no site da FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Então a FEMAMA, ela é específica para a questão da saúde da mama. Você vai encontrar muita informação lá, tá? E o segundo que eu indico é o Instituto Oncoguia. O Oncoguia já não é específico para câncer de mama, mas ele tem muita coisa sobre câncer de mama, mas ele também tem muita coisa sobre todos os tipos de câncer que você imagina. Então são 2 lugares que eu acho que você pode, numa situação em que você queira mais informação, que você pode recorrer, ok? Bom, esse foi o primeiro vídeo da sequência que eu vou trazer aqui para vocês. Eu quero saber a sua opinião. Gostou? Escreve nos comentários. Você acha útil esse conhecimento? Você que é homem, assistiu o vídeo, por que você assistiu? Você entende como isso pode ser importante, não somente ali para você lidar com uma amiga ou uma parente sua que esteja com essa situação, mas também no seu dia a dia como consultor? Eu quero saber, gente, escreve a opinião de vocês aí no comentário, ok? Eu agradeço a todos pela audiência, espero encontrar vocês daqui a pouquinho em outros vídeos aqui do canal. E mais do que nunca, toma posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe.